Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos na nossa segunda sala, segunda aula, eu comecei ruim, de elaboração e análise de projetos. Então, na nossa aula número 1, a gente entendeu para que serve um projeto. Então, a gente viu que os projetos eles podem estar envolvidos e podem fazer parte das diversas atividades cotidianas. Seja do nosso pré-projeto, que a gente vai ter esse ano, do nosso TCC, ou seja, alguma atividade que você pode estar envolvendo no seu trabalho, certo? Seja um projeto que você pretende aplicar no seu trabalho, que você está hoje, ou na sua empresa. Por exemplo, a gente tem o nosso amigo João Henrique, o Cercal, que são os empreendedores da sala. Se tiver mais algum empreendedor, levanta a mão e me fala. Ah, não, tem mais uma menina ali que tem a loja, que eu esqueci o nome dela. Mas o pessoal empreendedor quer fazer uma nova atividade, quer aumentar a produção, quer aumentar a venda da empresa. A Andressa, que tem a loja. A Andressa, que quer apresentar o aumento das vendas. Então, tudo você consegue fazer um projeto. Então, na última aula, a gente entendeu para que a gente utiliza os projetos. E hoje a gente vai entender realmente o que é um projeto, que forma que ele estrutura, quais são as pessoas que são envolvidas no projeto. A gente viu na aula passada também que o projeto ele pode estar junto com o portfólio da empresa, e ele pode ter várias subdivisões até chegar à atividade fim. Por quê? Porque o projeto nada mais é que ajudar no desenvolvimento das atividades da empresa, seja para uma atividade nova, seja para melhorar as atividades já existentes, e isso tudo ele vai estar auxiliando para melhorar a qualidade daquilo, da atividade fim da empresa, ou aquele novo projeto que vocês estejam fazendo, tanto para aperfeiçoar o que vocês já fazem. Da mesma forma, o projeto de TCC você também pode utilizar para você estruturar, ajudar você a demandar menos tempo em cada atividade que você for definir dentro do seu TCC, e a melhor parte que eu vejo na análise de projetos, quando você elabora um projeto, é você conseguir estruturar e organizar. Então, quando você bater o olho nessa estrutura, seja você ou quando você for apresentar para alguém, que a gente vai ver que são as pessoas interessadas nesse projeto, quando você for apresentar, a pessoa vai entender muito bem o que você pretende fazer, ok? Principalmente, pessoal, ao longo das aulas a gente vai ver também que ele vai auxiliar a gente não somente no tempo do projeto, que foi o que a gente viu bastante na aula passada, mas principalmente na divisão dos recursos, quais são os recursos que serão aplicados, então evita desperdício, então é muito importante a gente, naquilo que for fazer, conseguir elaborar um projeto. A gente vê muito falar sobre isso em administração. Então, o pessoal de administração fala com frequência sobre essas atividades, essas etapas de tudo que for fazer dentro de uma empresa ou qualquer outro projeto. Então, aqui em economia, a gente vai tentar aplicar o nosso conhecimento econômico dentro de um projeto que pode ser feito, que geralmente é feito para quem entende mais de administração. Então, a gente vai pegar o que a gente sabe, que a gente entende, e vai colocar para melhorar ainda o projeto, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para ver a nossa aula de hoje. Então, hoje a gente basicamente vai entender realmente o que é um gerenciamento de projetos, ok? Então, o gerenciamento de projetos é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, para atender os seus requisitos. Então, cada projeto ele vai ter um requisito específico, seja aumentar a venda, seja contratar uma nova pessoa, seja uma compra de uma máquina, seja a criação de um novo produto, seja o estabelecimento de um projeto de lei para uma prefeitura. Então, o projeto em si, ele vai aplicar habilidades, ferramentas e conhecimentos para chegar ao requisito final. Então, o gerenciamento de projeto, ele é realizado através da aplicação e integração apropriada dos 47 processos de gerenciamento de projeto, logicamente agrupados em 5 grupos de processos, e esses 5 grupos são. Então, dentro daquele livro que eu passei para vocês, da análise de projetos, ele vai estar bem definido esses 47 projetos, só que a gente vai ter os 5 grupos principais,
Então, desses 5 grupos, a gente consegue definir melhor e estabelecer aquilo que vai ser necessário para o nosso projeto. Então, a gente tem a iniciação, então, o início do projeto, então, como eu vou começar, o que eu vou estar estabelecendo dentro desse projeto. Eu tenho a parte de planejamento, que é realmente colocar no papel cada fase que eu pretendo ter. A parte de execução, então, eu inicio, eu planejo, eu vou executar o que está no meu planejamento. Note que a importância do planejamento do projeto, ele está em realmente você detalhar com mais precisão possível. Então, por exemplo, se a gente vai fazer a pintura dessa sala, e eu quero planejar como que eu vou fazer isso. Então, eu já tenho que pensar no tamanho da sala, na quantidade de tinta que irá, quantas pessoas vão estar trabalhando na pintura dessa sala, quem vão ser as pessoas envolvidas, quanto tempo eu vou demorar para pintar essa sala, quanto que eu tenho de recurso para isso. Então, nessa parte do planejamento, vai me ajudar na execução, porque eu vou saber exatamente o que fazer dentro daquilo que eu planejei. Monitoramento e controle, ou seja, então, eu consegui planejar e executar, e depois eu vou monitorar e controlar, para ver se realmente a pintura dessa sala foi executada da forma que eu coloquei no planejamento, se os recursos colocados nesse planejamento realmente foram eficientes. Por exemplo, a quantidade de pessoas que estavam envolvidas no projeto foram eficientes para o tempo de entrega que eu estabeleci, então eu vou monitorar e controlar a execução do meu projeto. E o encerramento. No encerramento, a gente consegue apresentar se aquele projeto realmente foi eficaz, se ele foi executado conforme o planejado, ou se ele precisa de alguma melhora, porque no monitoramento e controle vai auxiliar a mostrar para a gente se tem que melhorar alguma coisa, seja no tempo, seja na qualidade do produto, seja nas pessoas envolvidas, se eu preciso contratar mais pessoas ou não. Se com essa mesma quantidade de pessoas eu colocar uma máquina que vai auxiliar na pintura da sala, então eu vou, dentro do encerramento, mostrar se cada parte dessas, do gerenciamento de projeto foi eficaz ou não. Então, notem que eu falei que eles são 47 passos, né? 47 partes dentro desses 5. Então, para você ver o quão definido um projeto pode ser, o quanto você pode detalhar ele para ficar cada vez melhor a sua execução e o seu encerramento. Quando você for mostrar o resultado desse projeto, ele vai estar bem definido. Certo, pessoal? Então, o gerenciamento de projetos, normalmente ele vai incluir, mas ele não vai se limitar à identificação dos requisitos, ou seja, então, ele vai incluir dentro do meu projeto, mas ele não vai se limitar à identificação dos requisitos, ou seja, o que é preciso para que eu desenvolva esse projeto, qual é a atividade dele. Por exemplo, para pintar essa sala, que requisito que eu vou ter básico, né? O que vai estar incluído dentro desse projeto? Então, você vai definir o requisito que você precisa para o seu projeto. Então, por exemplo, o requisito básico é a pintura dentro de uma semana, de uma sala pequena, com uma quantidade específica de recursos. Isso é um requisito. Então, abordagem das diferentes necessidades, preocupações, expectativas das partes interessadas no planejamento e na execução do projeto. Por exemplo, quando a gente fala em partes interessadas dentro do projeto, são todas as pessoas envolvidas. E essas pessoas vão desde do gerente de projetos, que está diretamente ligado, até a comunidade como um todo. Então, todas as pessoas que estão sendo impactadas ou que de alguma forma será envolvida nesse projeto, ela deve ser considerada uma parte interessada, certo? Então, a gente tem que entender as diferentes necessidades, preocupações e expectativas dessas partes interessadas. Por exemplo, cada empresa ela possui uma cultura diferente da outra, ela tem um objetivo diferente e os projetos, né, ele tem que caminhar de acordo com a expectativa e de acordo com o que aquela empresa acredita. Então, vai dificultar se o gerente de projetos não conhecer as partes interessadas,
não conhecer a empresa, como ela funciona em si, qual a sua cultura e seu objetivo, porque se ele conhece todos esses interesses, fica mais fácil de você estipular um projeto, né? De você chegar com o requisito necessário desse projeto. Estabelecimento, manutenção e execução das comunicações ativas, eficazes e colaborativas entre as partes interessadas, ou seja, é que da forma que você elaborou o requisito dos projetos direcionado para essas diferentes necessidades de pessoas interessadas, fica mais fácil você comunicar, executar, fazer a manutenção desse projeto. Então, ter uma comunicação eficaz e colaborativa que faz chegar para as pessoas aquilo que você pretende fazer para o projeto, também vai auxiliar muito no desenvolvimento dele. Então, o que a gente fala muito, a forma de você comunicar e de você passar o projeto, ou aquilo que você pretende para esse projeto é muito importante. Pensem, por exemplo, na apresentação do TCC, ou quando vocês escolherem um orientador e tiver que mostrar para ele aquilo que você pretende com o seu projeto. Então, você precisa ter uma comunicação assertiva, né? Uma comunicação diretamente para essa parte interessada e pensando na necessidade que essa parte interessada vê no seu projeto, certo? Porque quando você vai escolher um professor para estar orientando, que você vai ter uma banca relacionada com o seu tema, então, tanto para o professor quanto para essa banca, a comunicação deve ser direcionada de forma que eles entendam o seu requisito. Gerenciar essas partes interessadas, visando o atendimento dos requisitos do projeto e a criação das suas entregas. Então, para que, dentro do requisito comunicação e execução desse projeto, você consegue entregar ele, criar as suas entregas. Então, o equilíbrio das restrições conflitantes do projeto, que incluem, mas também não se limita, é o escopo do projeto, que é o detalhamento desses requisitos que estão no meu projeto. Então, quando você for escrever o escopo, ele deve ser o objetivo do seu projeto mais detalhado. Lembra quando vocês vão fazer, não sei se vocês já fizeram, ou vocês vão fazer esse ano ainda, os objetivos gerais, os objetivos específicos do projeto? Então, quando você coloca isso, você está detalhando os requisitos que terão lá, que nada mais é que são o escopo. Então, o escopo é detalhamento e a forma que você está mostrando qual é o objetivo do seu projeto. A qualidade do seu projeto, ou seja, o que você precisa estabelecer dentro dele para que ele tenha qualidade e para que, quando você for desenvolver esse projeto, a qualidade seja mantida. O cronograma, ou seja, vocês também vão fazer isso dentro do projeto do TCC, vocês vão ver depois se vocês ainda não viram. Você vai ter que fazer um cronograma da parte de pesquisa, da parte que você vai escrever o seu projeto, quanto tempo que você vai demorar, quanto tempo que você vai demorar para depois entregar ao professor, ele corrigir, devolver para você formatar de acordo com a necessidade, para você planejar-se para a apresentação. Então, isso, se você definir um tempo, um cronograma específico, ajuda muito a vocês não atrasarem o projeto de vocês também. O orçamento envolvido, quanto que vocês têm de recurso para esse projeto? Bom, não adianta eu fazer um orçamento, por exemplo, para pintar uma sala, se no meu escopo do projeto está dizendo que eu quero pintar essa casa inteira, entendeu? Não vai estar conflitante, você não vai conseguir alcançar o resultado final. Então, o orçamento também tem que estar dentro do escopo e do cronograma do projeto também, porque você pode arrecadar recursos ao longo do projeto. Os recursos necessários, então, o que você precisa para fazer esse projeto? Para pintar essa sala, eu preciso de pincel, eu preciso de tinta, eu preciso de jornais para forrar, de fita para contornar a janela, a porta. Então, quais são os recursos? Para escrever meu TCC, eu preciso de um computador, de livros, de acesso à internet para fazer pesquisa. Então, esses são os recursos. E os riscos? Todo projeto que a gente vai fazer, ele inclui seus riscos. Seja um risco de execução, um risco de orçamento, um risco de tempo. Por exemplo, a construção de uma casa tem um risco que não está ao nosso alcance. Por exemplo, se chover durante muito tempo, vai atrasar o meu cronograma. É um risco. Então, a gente
tem que conhecer esses riscos e administrá-los também, para que eles sejam reduzidos ou até mitigados, até a gente não ter esse risco. Então, quanto menor o risco, melhor para o meu projeto. Então, dentro do gerenciamento de projetos, o responsável pelo projeto, né, por esse gerenciamento, deve considerar todas as variáveis possíveis que possa vir tanto auxiliar quanto atrapalhar o meu projeto. Então, por isso que a gente fala, quanto mais definido cada etapa desse projeto, mais vamos dizer, fácil de executar e mais fácil de evitar algum imprevisto durante a execução dele também, certo? Então, as características e circunstâncias específicas do projeto podem influenciar as restrições nas quais a equipe de gerenciamento do projeto precisa se concentrar. Então, se essa definição vai mostrar se existe alguma falha, alguma restrição que precisa ser concentrada para que ela não atrapalhe o meu projeto. Esses fatores estão relacionados de tal forma que, se algum deles mudar, pelo menos um outro fator provavelmente será afetado. Por exemplo, se o cronograma for abreviado, muitas vezes o orçamento precisará ser aumentado para incluir recursos adicionais, a fim de concluir a mesma quantidade de trabalho ao mesmo tempo. Então, note que um impacto no cronograma pode atrapalhar o meu orçamento. Então, você vê que uma etapa acaba impactando na outra. Se não for possível um aumento no orçamento, o escopo ou a qualidade podem ser reduzidos para entregar o produto do projeto em menos tempo, com o mesmo orçamento. Então, você pode ter essa mobilidade dentro do projeto para que você consiga, ao longo dele, alterando para que ele chegue ao resultado que você deseja. As partes interessadas no projeto podem ter ideias divergentes sobre quais fatores são mais importantes, gerando um desafio maior ainda. Quem trabalha, que a gente trabalhou por pessoas, sabem que ninguém é igual e ninguém tem a mesma opinião. Então, por isso que é importante você conhecer as pessoas, as partes interessadas, as pessoas envolvidas, para que lá no meio do projeto alguém fala, não concordo com nada, eu vou sair desse projeto, e ele é uma peça importante para a execução dele. Então, por isso que é importante você conhecer, saber se comunicar, porque quando a gente trabalha com pessoas, a gente sabe que tem ideias e opiniões e visões diferentes sobre os mais diversos assuntos, principalmente quando for um projeto que envolve recursos, que envolve orçamento. Então, tem que ter essa percepção, esse cuidado, ok? Mudança dos requisitos ou objetivo do projeto pode criar riscos adicionais. A equipe do projeto precisa ser capaz de avaliar a situação, equilibrar as demandas e manter uma comunicação proativa com as partes interessadas, a fim de entregar um projeto bem-sucedido. Então, pode fazer, mas é bom evitar para que esses riscos não ocorram, né? Gere riscos que não são, vamos dizer, necessários ao projeto, que podem ser evitados. E o papel do gerente do projeto? Então, eu entendi basicamente, tá, pessoal? Porque isso é um resumo de o que a gente vai ver ao longo do ano. Então, basicamente, o que envolve um projeto, mas e eu como gerente de projetos? Se eu for gerenciar um projeto, qual será o meu papel dentro dele? Então, o gerente de projetos, ele vai ser a pessoa alocada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto. Basicamente, você vai ser o líder desse projeto. Você vai tanto mostrar o escopo e os requisitos para que essa equipe auxilie você na execução do projeto. O papel do gerente de projetos é diferente de um gerente funcional ou um gerente de operações. Normalmente, o gerente funcional se concentra em proporcionar a supervisão de gerenciamento de uma unidade funcional ou de negócios. E os gerentes de operações são responsáveis pela eficiência das operações dos negócios. Por exemplo, você é o gerente de projeto, você gerencia esse projeto, e você pode ter um gerente funcional e um gerente de operações dentro do projeto. Então, você pode analisar todo o projeto, planejar e ter como parte interessada no seu projeto, tanto o gerente de operações que vão estar nas operações dos negócios diretamente ligado, como um gerente funcional.
Então, é importante que a gente entenda que cada um tem sua posição dentro e fora do projeto, mas o gerente de projeto, ele vai ser diferente porque ele vai meio que conhecer todas as etapas do projeto, e ter uma visão geral sobre tudo, não somente sobre o setor. Então, cada setor de uma empresa, por exemplo, ele tem um gerente específico, certo? Ele pode até saber de outras áreas, mas ele é responsável pelo funcionamento e pelas operações de cada setor. Já o gerente de projetos, ele precisa conhecer e saber o que cada setor está fazendo, né, ou as partes envolvidas desse projeto, porque é como se fosse responsabilidade dele, como se fosse não, é responsabilidade dele para que chegue esse resultado de maneira mais equilibrada possível desse projeto. Então, os outros gerentes podem ser partes interessadas. Dependendo da estrutura organizacional, um gerente de projetos pode se reportar a um gerente funcional. Em outros casos, um gerente de projetos pode ser um dos vários gerentes de projetos que se reportam a um gerente de programa ou um gerente de portfólio, que é a última instância responsável por projetos de um âmbito corporativo. Lembra que a gente na última aula viu aquelas divisões que dentro de um portfólio e dentro de um programa a gente tem os projetos específicos? Então, o gerente de projeto, ele pode se reportar a um gerente de portfólio, por exemplo, como ele pode ter um outro gerente que se reporta a ele, que ele reporta. Então, tudo vai depender da estrutura da empresa e da estrutura do projeto. Nesse tipo de estrutura, o gerente de projetos trabalha estreitamente com o gerente de programa ou o gerente de portfólio para atingir os objetivos do projeto e garantir que o plano de gerenciamento do mesmo esteja alinhado com o plano do cronograma central. Então, caso vocês estejam envolvidos em um projeto que contenham outros programas ou que contenham um portfólio específico, você vai ter como parte interessados o gerente de cada programa, de cada portfólio. E o gerente de projeto também colabora estreitamente com outras funções, tá, como analista de negócios, gerente de garantia da qualidade e especialistas de outras áreas. Então, você, como gerente de projeto, vai estar ligado também com especialistas de cada área para que esteja, claro, envolvidas no projeto específico que você esteja trabalhando. E as responsabilidades e competências do gerente de projetos, de uma maneira geral, são responsáveis pelo atendimento das necessidades. Ou seja, então eu sou responsável pelo esse projeto, eu também, como responsabilidade e competência, eu vou ter o atendimento das necessidades de tarefa, de equipe, necessidade individual. Então, sempre eu vou tentar atender as necessidades, lógico, dentro do projeto e buscando cada vez mais que esses riscos de algum problema interno sejam reduzidos. Como o gerenciamento de projetos é uma disciplina estratégica, crítica, o gerente de projetos se torna-se o elo entre a estratégia e a equipe. Então, é como se você pensasse, traçasse, como se não. É isso. Então, você vai lá, planeja, traça a estratégia dentro do projeto e você vai até a equipe para que a equipe execute. Então, você precisa fazer esse elo entre a estratégia e a equipe, o planejamento e a execução. Os projetos são essenciais para o crescimento e sobrevivência das organizações. Os projetos criam valor na forma de processos, de negócios e ajudam a melhorar tudo isso. São indispensáveis no desenvolvimento de novos produtos e serviços e torna mais fácil para a companhia responder às mudanças relativas do ambiente, à concorrência e de mercado. Então, lembre-se que, além do projeto ser uma estrutura, e você como gerente de projetos comandar essa estrutura, é importante você criar valor sobre isso, que as pessoas entendam, né, as partes interessadas entendam o valor do que é um projeto e da responsabilidade de um gerente. E que tudo isso auxilia no desenvolvimento de uma organização, bem como frente à concorrência, mudanças ambientais, impactos que possam vir a ocorrer. Então, imagine agora com a pandemia. Quantas empresas teve que repensar em estratégias, traçar novos projetos dentro de sua estrutura, de seu portfólio, para se adaptar a esse novo ambiente, né? Pense em quantas empresas que têm as pessoas interessadas, as partes interessadas, que precisou migrar para um ambiente remoto, né? Qual é a estrutura que essa pessoa precisa ter, que tipo de atendimento, é um momento delicado para todos,
eu preciso tratar de uma forma diferente, eu preciso ouvir essas partes interessadas. Então, note que esse projeto, né, e o gerente de projeto, ele está sempre, vamos dizer assim, propenso a correr algum tipo de risco, e que novos projetos dentro, né, nesse pensamento de que eu estou correndo alguns riscos, novos projetos devem ser criados e caminhando juntos, né, para que nada que acaba impactando na organização, no objetivo fim da organização. Então, além das habilidades específicas a qualquer área e as proficiências de gerenciamento geral exigidas pelo projeto, o gerenciamento de projeto eficaz exige também que o gerente de projetos possui algumas competências. Por exemplo, o conhecimento, que vai se referir que o gerente de projetos sabe sobre gerenciamento de projetos. Então, é o quanto você que está envolvido, né, no projeto sabe como gerenciar ele. Então, é preciso saber como fazer, certo? O desempenho, que se refere ao que o gerente de projetos é capaz de fazer ou realizar quando aplica seu conhecimento em gerenciamento de projetos. Então, não basta só conhecer, você precisa aplicar esse conhecimento e desempenhar ele. E o pessoal. Então, essa competência pessoal vai se referir ao comportamento do gerente de projetos na execução do projeto ou da atividade relacionada. Então, a atividade pessoal vai abranger as atitudes principais características de personalidade e liderança. Então, qual é a atitude do gerente de projetos? Qual a sua principal característica de personalidade? Como é a personalidade do gerente? E a forma que ele vai estar liderando, que fornecem as habilidades de guiar a equipe de projeto, ao mesmo tempo em que atinge os objetivos e equilibra a restrição do mesmo. Então, a gente sabe que a nossa personalidade, a forma de lidar com as pessoas, também impacta diretamente, principalmente quando você está em uma situação de liderança, né? E se você pretende trabalhar com um projeto que vai envolver várias pessoas, né, e você ser responsável disso, deve estar em mente algumas situações no qual você, sua personalidade, a forma que você vai estar lidando com aquelas situações, podem acabar auxiliando ou atrapalhando. E dentro disso, os gerentes de projeto realizam o trabalho através da equipe e de outras partes interessadas. Então, os gerentes de projetos eficazes e que trabalham de forma eficaz devem possuir uma combinação equilibrada de algumas habilidades éticas, interpessoais e conceituais para ajudar a analisar as situações de interagir de maneira apropriada. E pode ser dividido como liderança, comunicação, consciência política e cultural, ganho de confiança, construção de equipes, influência, motivação, tomadas de decisões, negociação e gerenciamento de conflitos. Por que a gente coloca que é importante o gerente de projetos ter algumas habilidades interpessoais? Porque sempre você vai ter pessoas envolvidas, sempre vai ter várias pessoas envolvidas no seu projeto, tanto trabalhando com você, como sendo uma parte interessada. Então, imagine que você pretende colocar uma máquina numa empresa que está instalada num ambiente onde tem várias residências em volta, e essa máquina faz algum barulho, e acaba atrapalhando as pessoas a dormirem, faz barulho no fim de semana e tal. Você, como gerente de projetos que vai trazer essa máquina, sabendo que essa máquina vai trazer um maior desempenho para a sua empresa, e que você vai vender mais, gerar mais produção, gerar mais emprego, gerar mais renda, como que você vai estar lidando com as partes interessadas, que são as pessoas que moram em volta da empresa, e que vão acabar reclamando com você desse barulho? Então, habilidade interpessoal de negociação, de conversar, de saber, até dentro da empresa, os horários de funcionamento da máquina para que os atritos diminuam. Então, algumas habilidades interpessoais, quando se trata de projeto, quando se trabalha com projeto, é importante ser levadas em consideração, ok? Pessoal, voltando aqui com vocês. Então, basicamente, na nossa aula de hoje, a gente entendeu a importância de um projeto, então, principalmente, não só no que ele faz, como a gente viu na aula passada, mas que ele traz um planejamento, uma execução e um cronograma mais apurado quando ele for executado da melhor maneira.
A gente entendeu também que existem várias pessoas envolvidas nesse projeto e que essas partes interessadas estarão impactando diretamente no meu projeto, ok? Para que ele saia com a melhor qualidade possível, que ele seja executado da melhor forma possível, é preciso que eu, gerente de projetos, saiba lidar com as partes interessadas e saiba também gerenciar e controlar essas estratégias. Então, não basta somente fazer um projeto. Então, não basta dentro da sua empresa você simplesmente falar, não, eu vou colocar um produto novo, vamos produzir esse produto, ou vamos prestar esse serviço novo. Não, é importante conhecer toda a estrutura, qual o tempo que será demandado, planejar tudo isso, ver as pessoas envolvidas e as partes interessadas, e se tudo isso está de acordo com o objetivo da empresa que eu estou trabalhando. Então, com as próximas aulas, a gente vai ver, nós vamos ver que cada etapa do projeto vai ser uma etapa do nosso planejamento e que vai auxiliar a reduzir cada vez menos o risco e trazer mais qualidade, ok? Muito obrigada, pessoal, por essa aula de hoje. Não se esqueçam de fazer as atividades, que serão 2, que equivale à aula de hoje, e a aula de sexta. Caso alguém não viu a aula e quer a presença, assista o vídeo depois e me manda o resuminho, ok? Pessoal, muito obrigada, tenham uma boa noite e até a próxima aula.